Evangelho de João, o livro mais lido do mundo. João capítulo 2, versículo 13 ao versículo 25. Olha o que está escrito nas Escrituras. E estava próximo a Páscoa dos judeus. E Jesus subia a Jerusalém. Então, olha lá. Estava próxima a Páscoa, dos judeus. E Jesus subia a Jerusalém. E achou no templo os que vendiam bois e ovelhas e pombos e os cambiadores assentados. E tendo feito um azorraque de cordéis, lançou todos fora do templo, bem como os bois e ovelhas, e espalhou o dinheiro dos cambiadores e derribou as mesas. E disse aos que vendiam pombos: tirai daqui este, e não façais da casa de meu pai casa de vendas. E os seus discípulos lembraram-se do que está escrito: o zelo da tua casa me devorará. Responderam, pois, os judeus e disseram-lhe: que sinal nos mostras para fazeres isso? Jesus respondeu e disse-lhes: derribai este templo, e em 3 dias o levantarei. Disseram, pois, os judeus: em 46 anos, olha só, em 46 anos foi edificado este templo, e tu o levantarás em 3 dias? Uma pergunta. Mas ele falava do templo do seu corpo. Quando, pois, ressuscitou dos mortos, os seus discípulos lembraram-se de que lhes dissera isso e creram na Escritura e na palavra que Jesus tinha dito. E estando ele em Jerusalém pela Páscoa, durante a festa, muitos, vendo os sinais que fazia, creram no seu nome. Mas o mesmo Jesus, olha lá que está escrito agora, versículo 24. Mas o mesmo Jesus não confiava neles, porque a todos conhecia. E não necessitava de que alguém testificasse do homem, porque ele bem sabia o que havia no homem. Sempre é importante você ficar com a sua Bíblia aberta, até mesmo para você acompanhar, para ver se aquilo que o pregador está ministrando está concernente com aquilo que ele está falando, conforme as Escrituras. Não é a minha opinião que vai valer neste lugar, não. É o que a palavra de Deus, ela nos orienta. O que as Escrituras falam. Então hoje eu quero falar sobre o quê? Sobre a glória de Deus. Mesmo em momentos que acontece um erro, o nome de Deus é glorificado. Mesmo em momento talvez que não era para acontecer algo, o nome do Senhor é glorificado, porque tudo é direcionado a Deus. Tudo é relacionado ao Senhor. Então Jesus, ele tinha acabado de sair de uma festa, a qual nós meditamos na última semana. Jesus tinha acabado de sair de uma festa familiar e vai para uma outra festa importante, conforme as Escrituras nos orienta no versículo 13 sobre a Páscoa. Outra festa do judeu, outra festa que muito importante dos judeus na cidade de Jerusalém. E a Páscoa também era a alegria dos judeus e ao mesmo tempo era um terror para os romanos. Os romanos não gostavam quando o povo se reunia para esta grande festa que acontecia em Jerusalém. Então havia o que? Grande temor de conflitos e insurreições, uma vez que as pessoas lá do Império
Romano se dirigia para Jerusalém. Nessa semana, eles se dirigiam para até mesmo perseguir os judeus, para criticarem os judeus. Então o templo, na verdade, era o centro crucial dessa festa. E foi, na verdade, exatamente ali que Jesus age. É neste lugar que Jesus manifesta a sua glória. É neste lugar que Jesus manifesta o seu poder. Então lá no casamento, quando nós olhamos na primeira parte, lá no casamento Jesus ele exerce o quê? Jesus ele exerce misericórdia. Agora aqui no templo, na verdade, Jesus ele exerceu juízo e disciplina para esse povo. Olha para você ver, são duas festas totalmente diferentes. Uma festa familiar, agora uma festa de Páscoa. No casamento ele transformou a água em vinho, e agora aqui no templo ele pegou o chicote e expulsa todos os cambistas. Imagine o Senhor Jesus Cristo. No entanto, o zelo intenso pela casa do Pai não é menos revelação da glória do seu Filho. Por mais que o Senhor tinha esse zelo, e o nome do Senhor estava sendo glorificado, sendo exaltado, o milagre por ocasião ali das bodas, mesmo em situações como essa, pelo zelo, a glória do Senhor se manifesta nesse lugar, a glória de Cristo. Então Jesus, na verdade, meus irmãos, ele purificou o templo, a casa de oração, aonde nós se reunimos. Claro que nós vivemos às vezes nos extremos. Às vezes nós gostamos de ser extremista por conta da nossa cultura atual, e nós ficamos, aqueles que adoram em espírito e em verdade. Claro, isso é bíblico, dá para a gente entender também. Só que também tem o local da casa de oração. Tem um momento que nós fazemos uma reflexão. E o templo, na verdade, é algo que o próprio Jesus deixou construir para que o povo de Deus viesse se reunir, viesse buscar a Deus. Então, em primeiro lugar, por que o templo, a casa de oração, estava sendo caráter sagrado? A casa de Deus. Em segundo, para demonstrar que toda cerimônia de sacrifícios de animais reclamava completamente de permanência. E em terceiro, porque o templo estava sendo transformado em covil de ladrões. Imagine Jesus expulsando aquele povo. Imagine, se nós observar as escrituras, se nós observar a situação, imagine você viajando até aquele local, o que estava acontecendo, por que Jesus realiza a expulsão desse povo. Então havia naquele lugar o quê? O pátio dos gentios, diz a história. Depois também o pátio das mulheres, tinha o pátio também dos israelitas, e depois o pátio dos sacerdotes. Então havia vários pátios, onde as pessoas se reuniam separadamente, e todo o comércio de compra e venda era feito no pátio dos gentios. Isso me chama a atenção. No pátio dos gentios era onde acontecia todo o comércio. Era no pátio dos gentios o único lugar onde os gentios podiam transitar. E nós, talvez, irmãos, nós às vezes estamos como filhos de Deus, escolhidos por Deus, talvez tendo um comportamento como um gentio. Imagine como está a nossa vida perante o Senhor, como se encontra. Então aquele pátio fora destinado aos gentios para que eles viessem a meditar, para que eles viessem a orar. Aliás, era o único lugar de oração que os gentios conheciam, o único lugar, o lugar para eles adorar, o lugar para eles fazer uma meditação, o lugar até mesmo para eles orar na presença do Senhor. Então o problema aqui é que os sacerdotes, a palavra do Senhor está dizendo que os sacerdotes transformaram esse lugar de oração numa feira de comércio onde ninguém conseguia orar. Imagine, ali estavam os animais, ali estava, se você observar o versículo 15, e tendo feito um azorrague de cordes,
lançou todos fora do templo, bem como os bois. Olha o que a palavra está dizendo. Imagine aquele lugar de oração, imagine um lugar de meditação, bois, ovelhas, se espalhou, e o dinheiro também dos cambiadores, e derrubou ali as mesas. Imagine a situação. Imagine o comportamento. Então imagine, tenta ter uma ideia, o mugido dos bois, o som das ovelhas, o ruído das pombas, os gritos dos vendedores ambulantes, o sino também das moedas, ou seja, as vozes que se elevavam para discutir sobre o preço do produto. Imagine a situação que estava aquele lugar. Imagine como que o Senhor está trazendo para esse povo um chicote, aonde o próprio Jesus sai de uma festa, traz alegria para uma festa, para um casamento. Agora ele traz o chicote e apresenta na casa do Pai. Então todas essas coisas se combinaram para converter o pátio dos gentios em lugar onde ninguém podia adorar a Deus. Aonde ninguém conseguia se concentrar e se aplicar isso para a nossa cultura. Meu Deus do céu, se nós trazer isso para a nossa cultura, o que nós temos feito da casa do Pai? É uma reflexão. O que nós temos feito da casa do Senhor? Se nós trazer, assim como esse povo que vendiam, que compravam, imagine, se nós observar no versículo 14, e achou no templo os que vendiam bois e ovelhas e pombos e os cambiadores assentados. Imagine, se nós aplicar nos dias atuais. Não se ofenda com a palavra de Deus, mas imagine aplicando. Hoje eu estava no meu quarto de oração, hoje eu estava no meu momento de oração, e eu tinha feito um propósito com Deus para estar orando um determinado tempo, e quando eu estava orando, eu vi que meu telefone tocou. E quando meu telefone tocou, ou seja, eu sou uma pessoa bem radical. Eu sou uma pessoa que eu me cobro muito. Eu sou uma pessoa que eu cresci, claro, no meio de uma família onde eu sempre tive disciplina. E a disciplina, ela nos ajuda. Eu me lembro que eu passei por uma guarda-mirim, um quartel, quando eu era criança. Eu tinha aproximadamente 10 para 11 anos. E aquilo até hoje me deixou com uma disciplina. E quando eu aplico isso, essa disciplina na minha pessoa, eu tenho uma dificuldade muito grande de fazer estratégias diárias na minha vida. E eu tento sempre cumpri-las todas. Isso é algo pessoal, é algo da minha pessoa, mas a disciplina não foi com Jesus, mas quando eu olho para esse texto, o meu Jesus cobrando disciplina nossa. Eu olho para esse texto, eu começo a observar o que Jesus requer de nós no dia a dia. Então, quando eu estava no meu momento de oração, meu telefone tocava, e naquele momento eu vi que era minha irmã, e eu falei assim, eu não posso parar. Eu estava no meu quarto de oração. Ninguém estava comigo, ninguém estava vendo. Eu poderia ter parado de orar, parado de conversar com meu Deus e atendido, porque a primeira coisa que vem na minha cabeça, ou seja, aconteceu uma tragédia. Aconteceu alguma coisa. Para alguém me ligar uma hora dessa, está acontecendo alguma coisa. E eu falei, eu não vou parar, e eu tenho um momento, e eu preciso continuar esse momento. E continuei. E fiquei, e ali meu coração gemia, meu coração gritava, e eu continuei orando, e eu falei, meu Deus do céu, e se passou um tanto período, eu peguei o meu telefone e liguei para a pessoa que tinha me ligado. Ou seja, o telefone só tocou e ninguém atendeu. Eu falei, poxa, se fosse alguma coisa grave, a pessoa tinha atendido. Se tivesse acontecido alguma coisa, ou seja, no momento íntimo que eu estava a só com meu Deus, orando, o meu celular não poderia me atrapalhar naquele momento de ter uma conversa com meu Deus. Aquele momento era um momento íntimo que eu estava com o meu Senhor. O outro lugar que eu vejo um momento íntimo, que é para reflexão, além do meu quarto que eu vejo, um local de oração,
é a casa de Deus. Na casa de Deus eu faço reflexão. Na casa de Deus eu não posso vir para um culto, apenas ouvir uma mensagem como essa e continuar na mesmice. Eu não posso vir para uma casa do Senhor, onde eu preciso estar em ambiente, em uma comunhão com todos, e ouvir uma mensagem dessa e não fazer uma reflexão na minha vida. Eu preciso fazer uma reflexão. Então, quando eu aplico para os dias atuais, o que nós estamos fazendo da casa de Deus? O que nós estamos fazendo? Se Jesus chegasse aqui agora, entrasse naquela porta, fisicamente, e pegasse na mão de cada um de nós, olhasse para nós, conversasse com cada um de nós fisicamente, o que Jesus falaria para cada um de nós, o que nós estamos fazendo da casa dele? O que nós estamos fazendo? O Senhor não habita nesse tijolo. O Senhor não habita nessa estrutura. Está lá em 1 Coríntios capítulo 3, 16. Eu sei disso. O Senhor habita em nós. Mas eu tenho a certeza que o templo também é o local aonde nós se encontramos, se reunimos para fazer uma reflexão. Quando eu escuto alguém falar para mim assim: pastor, eu não oro na igreja, eu oro só em casa, eu já falo que essa pessoa deve estar perdida da vida. Eu sempre falo que essa pessoa deve estar em outro mundo, porque eu penso comigo, uma pessoa que não consegue orar no templo, ela não consegue orar na nossa casa. Por quê? Porque a nossa casa nós temos mais dificuldades. Sempre tem alguém batendo na nossa porta, sempre tem alguém nos chamando, sempre tem alguém para a gente atender. E você quer ver eu ficar doidinho da vida? É se eu tiver com o meu joelho dobrado naquele banco, estiver orando e chegar alguém, tocar em mim, tem que dar uma satisfação muito grande para mim sair daquele lugar. Ou seja, eu estou na casa de oração, eu estou na casa do meu Deus, e é momento de eu refletir, é momento de eu observar a minha vida com Deus. Então, se eu aplicar isso para a nossa cultura hoje, quais tem sido a nossa relação com esse tempo? Quais tem sido? O que nós temos feito dessa casa? O que nós temos realizado nessa casa? Chegamos, talvez, na casa de Deus na hora que nós queremos. O que nós temos feito da casa do Senhor? O que nós realizamos na casa de Deus? Caminhamos às vezes no templo, todo momento, vamos para um lado, para o outro. Se nós passarmos um dia, ontem eu estava no meu dia de descanso e eu meditei a minha pessoa. Eu passei nada, pelo menos umas 8 horas sem beber água. 8 horas. Ou seja, eu fico imaginando, quando eu entro no templo, a primeira coisa que eu tenho um costume é de ter um galãozinho para me beber água. O que nós temos feito da casa do Senhor? O que nós temos feito da casa de Deus? Crianças às vezes correndo o tempo todo, comendo, adultos e crianças conversando, o smartphone que não para de tocar, que não para de ser utilizado, entra e sai para atender o smartphone que está tocando, o chiclete, que se você passar a mão debaixo do banco, talvez está colado o chiclete, a bala, comer, a vendas de roupas, de perfume, catálogo do Avon, quando chega atrasado, então, meu Deus do céu, o que nós temos feito da casa de Deus? O que nós temos feito da casa do Senhor? Eu espero que eu saia com a cabeça acima do pescoço hoje. O que nós temos feito da casa? É uma reflexão. É para nós pensar, porque, claro, que tem dias que, hoje eu tive que correr num hospital, levar um documento, e quando eu cheguei aqui na casa do Senhor atrasado. Tem momentos que não tem o que fazer, mas o que nós estamos fazendo da casa de Deus? Porque Deus nos conhece. Se nós olhar nos últimos 2 versículos aqui, desse capítulo, nós vamos entender que Jesus está dizendo que conhece a cada um de nós e não tem como fugir dele. Não tem como eu e você dar desculpa para o nosso Senhor. Então a casa de Deus é um local de adoração, como está escrito do versículo 13 ao versículo 17.
É a casa de adoração, é a casa onde nós podemos orar, o único espaço aberto no templo a pessoas de todas as nações, além dos israelitas, era o pátio externo, e às vezes chamado de pátio dos gentios, e se essa área fosse ocupada para o comércio, não poderia ser utilizado para um culto. E isso, quando eu começo, eu fico preocupado quando eu vou aprendendo a Bíblia, porque eu falo, meu Deus, Senhor, eu queria tanto fazer tal coisa, queria tanto realizar, por exemplo, assim, um culto ao ar livre, mas me deixa preocupado quando eu realizo um culto público, ar livre. Como esse culto ar livre está sendo? Será que está sendo espiritual? Será que nesse culto ar livre, as pessoas estão ali apenas andando de um lado para outro? Será que todos estão no mesmo propósito, na mesma comunhão? Será que todos estão reunidos ali para adorar a Deus em um culto ar livre? Imagine na casa do Senhor, imagine o templo do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então a ação de Jesus reforçou o seu protesto verbal. Protesto de Cristo. Imagine o que Jesus realiza, mudar o propósito da casa de Deus e instrumentalizá-la para oferir lucro. É uma distorção intolerável. Não poderia. Jesus está dizendo aqui, isso provoca, sabe o que, irmãos? Sabe quando nós fazemos da casa do Senhor, como esse povo realizou, nós provocamos a ira de Deus. Nós provocamos. E como está o nosso comportamento? O mesmo Jesus que tinha compadecido, cheio de ternura ao casamento, agora estava irado, agora estava descontrolado, agora estava numa situação descontrolada de um modo certo, de um modo correto, porque às vezes a gente perde o controle, nós se ira, mas pelo momento certo, não pelo momento errado. Jesus, ele se descontrola pelo momento certo, por quê? Porque era a casa do Pai, era a casa de oração, era a casa para a gente meditar. Então Jesus, ele tem uma profunda paixão pela reverência. Nosso Cristo, ele demonstra aqui o quê? Que a casa do Pai é momento de ter uma reverência, é momento de uma reflexão. É momento de nós examinar a nossa vida, examinar. Então a casa de Deus havia sido o quê? Profanada. A casa do Senhor havia desrespeitada, sendo ofendida, tinha violado a santidade. A casa do Senhor estava sendo tratada com desprezo. Como nós tratamos a casa de Deus? O que nós temos feito com a casa do Senhor? O que nós temos feito? Eu sou um cristão, a minha família está vendo, os meus amigos, as pessoas que trabalham comigo, todo mundo está me observando. Eu sou um cristão, eu vou na casa do Senhor. E o que me chama mais atenção, que a cada momento que nós vamos olhando para a igreja moderna contemporânea, não sei se vocês já se deram conta, estão diminuindo os horários dos cultos. A cada momento vai diminuindo. Outrora, as pessoas iam para a casa do Senhor, parece que ia numa alegria, ia para orar, para chorar. Hoje, meu Deus, como estamos se comportando na casa do Senhor? Como estamos? Isso é algo pessoal para cada um de nós. Então, jeitosamente, transformaram-no em covil de ladrões e salteadores. E o templo virou o quê? Uma praça de negócio. Talvez nós não estamos vendendo como outrora, às vezes a gente observa, mas talvez nós estamos vendendo o nosso tempo, vendendo talvez aquele tempo que nós poderia passar precioso na presença do Senhor, fazendo uma reflexão, como foi o meu dia hoje, o que eu preciso consertar, o que eu preciso rever, que eu realizei nesse dia de hoje. Amanhã não quero fazer o que eu fiz hoje, amanhã eu quero ser outra pessoa, fazendo uma reflexão. Senhor, eu estou esperando algo, Senhor, eu estou perseverando porque eu necessito de algo, mas às vezes nós estamos vindo na casa do Senhor por alguma troca e não para uma reflexão. Será que nós não estamos vindo na casa do Senhor para o adorar em espírito e em verdade? Será que nós estamos vindo aqui para sentir a sua presença?
Será que nós estamos vindo aqui para adorar o nosso Deus, adorar o nosso Senhor? Então aquele templo virou uma praça de negócios, o lucro e não a face do nosso Deus era buscar. Não era a face de Deus. Não era para buscar ao Senhor, não era para clamar a Deus, em lugar da solene dignidade e do murmúrio de oração, havia na verdade o rugido do gado e o balido das ovelhas. Imagine, um lugar que era para as pessoas sussurrar, o lugar que era as pessoas, o que me chama a atenção às vezes, as pessoas, não estou dizendo uma oração de emoção não, mas as pessoas às vezes nem sentem mais o poder de Deus na sua vida. As pessoas nem choram mais na presença do Senhor, em lugar de quebrantamento e da contrição, irmãos, o arrependimento, da santa adoração e da prolongada petição, havia apenas um barulho do comércio. Imagine como estava esse povo, imagine a situação desse povo. Vamos aplicar para os dias atuais. O que nós estamos fazendo da casa de Deus? O que nós estamos fazendo da casa do Senhor? O que nós estamos fazendo, meus irmãos, da casa de Cristo? A purificação do templo demonstra de forma eloquente a preocupação do meu Senhor, do meu Salvador, com a verdadeira adoração e o correto relacionamento com Deus. Deus está dizendo que a casa do Pai, a casa de oração, é para nós ter relacionamento. Hoje, eu sei que hoje nós temos pregadores espalhados, está todo mundo na internet, mas não tem coisa melhor de nós se reunir, de nós chegar na casa do Senhor, orar, clamar, sentir a presença. Eu tenho certeza, irmãos, não é a mesma coisa lá da internet. Pessoalmente a gente chora, pessoalmente a gente sente a presença de Deus, pessoalmente a gente vê o mover de Deus na nossa vida. O que nós temos feito, meus irmãos, da casa de Deus, o que nós temos feito com a casa do Senhor, a reação de Jesus, ela é contundente. Jesus, ele é categórico, ele não usa apenas palavras para reprovar essa profanação, mas ele adota uma ação energética. Sim, ele adota. O que move Jesus não é uma ira descontrolada, não, mas o seu zelo pela casa de Deus. O zelo, está lá em Salmos 69:10, o zelo da casa do Senhor, o zelo de nós se reunir. Jesus, ele fez uma faxina geral. Imagina, Jesus, ele chega e faz uma faxina. Jesus, ele chega, meus irmãos, ele aplica uma faxina geral, ele expulsou os vendedores e os cambistas, ele virou as mesas e ordenou aos que vendiam pombas que se retirasse daquele lugar sagrado. Imagine, engraçado, sabe o que me chama a atenção? Não foi João que expulsou, não foi Paulo que expulsou, não foi João Batista que expulsa, foi o meu Salvador, foi o meu Senhor. O que nós temos feito da casa de Deus, o que nós temos feito com este lugar sagrado. Jesus, ele nunca usou a força para levar alguém ao templo, nunca, imagina, mas somente para expulsar de lá aqueles que o profanaram. Imagina. Jesus não traga ninguém, Jesus não traz ninguém para o templo, mas ele expulsa, ele faz uma faxina. E quando Jesus purificou o templo, ele acabou declarando, sabe o quê? Guerra contra os religiosos. Ei, meu Deus, isso me chama a atenção. Guerra contra os religiosos, por quê? Eram os sacerdotes que vendiam. Se nós observar biblicamente, qual é o papel do sacerdote? Se nós olhar na palavra do Senhor, Jesus nunca usa a força. Jesus, ele tocou no bolso dos sacerdotes que governavam aquele templo. E por isso eles se tornaram, sabe o quê? Inimigos cruéis. Os mesmos que mandaram matar Jesus. Os mesmos que desprezam a sua palavra. Os mesmos que desprezam
desprezam às vezes, igreja, aquilo que o Senhor tem para cada um de nós. Então foram os sacerdotes, administradores do templo, que prenderam Jesus e o levaram até a morte. De fato, o zelo da casa de Deus o consumiu. A única coisa que ele pediu, o zelo da sua casa. Por conta do zelo da sua casa, meus irmãos, ele conseguiu guerra contra o seu povo. O povo que ele escolheu, o povo que o rejeitou, o povo que o desprezou. A casa de Deus é lugar de contemplar Jesus, o verdadeiro santuário de Deus entre os homens. Como está no versículo 18 ao versículo 22, Jesus não apenas purificou o templo, mas também o substituiu. Jesus, ele purifica aquele local. Porém, também ele substitui, cumprindo os seus propósitos. E quando pediram a Jesus um sinal de sua autoridade, o que ele fez? Ele deu o exemplo da sua morte e ressurreição. Poucos entenderam, poucos tinham compreendido. A sua morte varreu dos altares os animais do sacrifício, e com sua morte e ressurreição cessaram todos os sacrifícios cerimoniais, todos os rituais, tudo aquilo que aquele povo judeu exercia. Ele veio para oferecer o único e irrepetível sacrifício, ou seja, ele morreu pelos nossos pecados e ressuscitou para a nossa justificação. Ele disse, os discípulos não entendiam, ninguém entendia. Ele falou, eu vou derrubar tudo em 3 dias, mas o povo não entendia. Ele falava espiritualmente, ele não falava literalmente. E quantos, meus irmãos, o que nós temos feito da casa do nosso Deus? Então a verdadeira adoração não tem mais que ver com a geografia do templo. Não é a geografia do templo, não é o espaço. Devemos adorar a Deus em espírito e em verdade. Sim, todo lugar, todo momento. Então sabemos que a casa de Deus somos nós mesmos. Nós somos a casa do Senhor. Ele habita em nós, ele habita em cada um. Contudo, o local onde congregamos, o nosso lugar de adoração, pode ser chamado de templo e deve ser respeitada por todos os santos como lugar especial para a igreja sentir a presença de Deus. Esse lugar é lugar de se reunir, é lugar de nós buscar a Deus, é lugar de nós sentir a presença do Senhor, onde nós reunimos com nossos irmãos e onde aprendemos e passamos pelas maiores experiências da nossa vida, não podendo todavia ser considerado o templo do Senhor como qualquer outro lugar, senão a casa de Deus. O que nós temos feito? O que nós temos feito com o lugar da casa do Senhor? O que nós temos feito, irmãos? O que nós temos realizado com sua vinda? Jesus, ele estava colocando fim a toda forma de adoração arranjada pelos homens. Ele coloca fim em tudo, colocando em seu lugar a adoração espiritual. Lembra lá da samaritana? A gente chega lá, Senhor, eles falam que tem que adorar só lá em Jerusalém, mas o meu povo fala que tem que adorar em Samaria. A gente chega lá. Jesus está falando espiritualmente. Nós devemos adorar em todos os lugares, mas nós temos um lugar para o adorar. Nós temos um lugar para o povo buscar a Deus. A ameaça de Jesus Cristo, irmãos, a adoração de vocês em ostensivos rituais, incensos e pródigos sacrifícios de animais tinha chegado ao fim para aquele povo. E ele diz, eu sou o novo templo, onde pessoas do mundo inteiro, de todas as partes, podem vir e adorar o Deus vivo em espírito e em verdade. Olha o que ele está dizendo. Olha o que ele nos ensina. Os judeus e até mesmo os discípulos não compreendiam, não entendiam. Assim como Nicodemos no capítulo 3, às vezes as pessoas gostam de viver ao seu extremo. E aí, irmão, você tem orado? Estou lavando louça, estou orando. Não, para.
Claro que eu posso estar ligado no céu, mas o meu momento de eu conversar, eu não posso pensar que eu quero conversar com meu pai lavando louça. Eu não posso pensar que eu vou conversar com meu pai fazendo qualquer coisa. Eu não posso. Eu não posso conversar com o meu pai, ou com o filho, ou com o Espírito Santo. Vamos trazer o filho, com o filho, a qual ele se veste de pele humana, substitui a todos nós para morrer no nosso lugar. Eu não quero fazer uma oração qualquer ligado para ele, achando que ele é um qualquer um. Eu não quero orar para o Espírito Santo, aquele que a palavra do Senhor diz, que ele que intercede com gemidos inexprimíveis de qualquer forma. Eu não quero fazer essa adoração. Eu quero adorar em espírito e em verdade. Eu quero ter um momento que eu posso dobrar o meu joelho, conversar com ele e sentir a sua presença e falar: Senhor, quebra esse vaso e faz de novo, porque eu quero ser um verdadeiro adorador na sua presença. Esse é o Deus que eu quero servir. Esse é o Deus que eu quero clamar, irmãos. Então as palavras de Jesus não foram compreendidas por eles. As palavras de Cristo não eram nem compreendidas pelos discípulos. Quantos discípulos que ainda não entenderam? Ah, Senhor, quantos discípulos ainda que não entenderam? Quantos? Parece que nós estamos empurrando com a barriga, estamos tratando o nosso Deus de qualquer maneira. Parece que nós estamos vendo o nosso Deus como se vê alguém na esquina, parado. Não, Ele é o Criador de todas as coisas, criou o céu, criou a terra, Ele é o Salvador da nossa vida. Eles pensaram que Jesus estivesse falando de uma conspiração para derrubar o templo, o centro da adoração judaica, qual tinha passado mais de 40 anos construindo. Mais de 40. E quantos de nós andamos por aí quebrando as coisas? Como os discípulos estavam pensando, como os sacerdotes aqui estavam imaginando, meus irmãos, eles viram-no como aquele que destrói imagens religiosas. Quantos de nós? Ai, vai lá, quebra isso, quebra tudo. Quantos de nós? Não é necessário. Deixa que o Espírito Santo convence a pessoa. Deixa que o Espírito Santo fale para a pessoa. Deixa que o Espírito Santo, não precisa você chegar lá, tira isso aqui, esse santo daqui, tira esse negócio daqui, não é necessário, não é, meu filho, é o Espírito Santo. A palavra me ensina que é o Espírito Santo que convence, é o Espírito Santo que vai falar para a pessoa. Então eles acusaram-no diante do Sinédrio, fazendo menção desse caso. Está lá em Mateus 26, 59 e 61. Eles acusaram Jesus Cristo por conta disso. Eles acusaram ao Senhor. Alguns do povo usaram essas palavras para zombar de Jesus Cristo quando ele morria na cruz do Calvário. Está lá em Mateus 27, 40. Eles zombavam. Eles zombavam do Senhor. Os inimigos de Jesus e até seus discípulos não conseguiram ver um antítipo no tipo, ou pelo menos não discerniram que o físico simbolizava o espiritual. O físico. Esse lugar simboliza espiritualmente o que nós temos feito na casa do Senhor. Esse lugar não é um lugar qualquer, não é. Esse lugar é o lugar onde nós se reunimos. Ei, eu quero dizer para você que nesse lugar é lugar de nós refletir como está a nossa vida. Nós não podemos fazer com a casa do Senhor como esse povo. Nós não podemos fazer da casa de Deus o templo, junto com toda a sua mobília e sua cerimônia. Eram somente um tipo destinado à destruição. Sim, nós não podemos, irmãos. Esse lugar é a casa de Deus. Esse lugar é o lugar de nós se reunir. Esse lugar é de nós fazer uma reflexão. O Evangelho de João, ele usou várias figuras para enfatizar a morte de Cristo.
Se nós observar o Evangelho de João, a primeira delas está lá em João capítulo 1, versículo 29, que nós já ministramos e mostrava Jesus como o Cordeiro de Deus que morreu pelo nosso pecado. A segunda figura em João capítulo 2, nesse versículo 19, que João está dizendo que a segunda figura da destruição do templo, evidenciando que sua morte violenta terminaria em ressurreição vitoriosa. A glória de Deus se manifestando. Sabe o que é isso? Graça. E não é uma graça barata. Isso é graça. Isso é para nós entender, compreender o que nós estamos fazendo da casa do Senhor. A terceira figura é da serpente de bronze erguida por Moisés lá no deserto. O que simboliza isso? Que figura é essa? Mostrando o Salvador feito pecado por nós na cruz do Calvário. Ele estava sendo levantado para morrer por cada um de nós. Essa é a terceira figura. João continua, a quarta figura mostra Jesus como o bom pastor que voluntariamente dá a sua vida pelas ovelhas. Está lá em João 10. A quarta e a quinta, finalmente temos a figura da semente que precisa morrer para frutificar. Está lá em João 12, versículo 20 ao 25. Eu quero dizer para você, ela precisa morrer. Nós precisamos morrer diariamente e nascer de novo todos os dias na presença do Senhor. Hoje é dia de eu morrer, amanhã é um novo dia. Se Jesus não voltar, é mais um dia. A semente tem que morrer e nós necessitamos nascer de novo. Isso é diário. Isso é todos os dias, meus irmãos. Se o corpo de Cristo é o templo que foi destruído em sua morte, Jesus estava profetizando o fim do sistema religioso judaico. Mas tem gente que ainda quer voltar no passado. Tem gente que quer fazer como o povo judeu, esfregar a barba no muro das lamentações para receber uma bênção. Tem pessoas que parece que tem que vir aqui dobrar o joelho para receber algo. Não, meu filho, não precisa. Não precisa voltar a nenhum ritual. Não. Ele está acima de qualquer ritual. Ele coloca o fim. Eu estou por fé, eu vivo por fé. O sistema legal chegou ao fim e a graça e a verdade vieram por meio de Jesus Cristo. É graça. Veio por Ele é o nosso sacrifício, é um novo templo. A nova adoração dependerá da integridade interior e não da geografia exterior. Depende de mim interiormente, como está. Não é o ambiente que me faz a orar, a clamar a Deus. Eu sei que aqui é casa de oração, mas começa por dentro. Eu não preciso do espaço geográfico, não. É interno. Começa interior. A atuação pública de Jesus não começa na Galileia, mas em Jerusalém. Inicia em Jerusalém, a capital da religião judaica. Olha o versículo 23 ao versículo 25. Olha o que está escrito. Quando Jesus estava em Jerusalém, durante a festa da Páscoa, muitos creram nele, porque viram milagre. Tem crente que precisa ver. Muitas pessoas precisam ver. Mas eu não estou vendo mais o paralítico. Mas eu não estou vendo mais aquela pessoa cega. Não estou vendo. Eu vou lá na igreja porque eu preciso que o pastor me entregue um recado. Está aqui o recado, Bíblia. Está aqui para nós. O recado é a palavra do Senhor para nós se consertar, para nós se colocar na presença do nosso Deus, o Todo-Poderoso, igreja. Ele quer que eu e você, muitas pessoas, ao verem seus milagres operados em Jerusalém, naqueles 7 dias da festa de Páscoa, creram, porque tinha milagre. Tinha. Muitos creram. Quantos hoje que crê? Mas precisa ver. Quantos? Eu vi um ventinho descendo. Agora eu vi. Agora estou vendo que Deus está lá. Eu estou vendo, olha um negócio preto ali. Eu estou vendo, olha mais um negócio. Está dizendo que muitos creram por vista. Eu não preciso ver. Eu preciso crer na sua presença.
Eu preciso da sua presença. Eu necessito da sua presença. Naqueles 7 dias de festa de Páscoa, creram nele, mas com uma fé deficiente. Uma fé deficiente, insuficiente. Até mesmo Nicodemos, o mestre entre o povo, ficou impactado com os sinais operados por Jesus Cristo. Infelizmente, a fé que eles tinham era uma autoria errada. E Jesus sabia disso. Jesus sabe. Para onde vai fugir? Jesus sabe. Jesus sabe quem tem uma fé errada. Jesus sabe quem tem uma fé deficiente. Jesus sabe. Não importa. Tem gente que fica lá, eu preciso ver. Não. E parece que quanto mais eu prego, e Jesus me coloca em certos momentos, fala, Senhor, misericórdia. E vai me apertando mais, ele vai moendo, vai colocando dentro de uma caixa, e vai me apertando, e vai colocando, e vai me afundando, e vai me afundando. Eu creio. Arranque meu coração, eu vou continuar crendo. Corte pela metade, eu vou continuar crendo, porque eu não preciso de sinal, eu preciso crer no meu Jesus Cristo Nazareno, eu preciso crer no meu Senhor, e crer, irmãos, vem pela fé, a fé vem por ouvir, e ouvir a sua palavra. Eu não quero viver uma fé apenas de vista, eu não quero viver uma fé, meus irmãos, eu não quero viver de migalhas na presença do Senhor, não. Eu quero viver a sua palavra, eu quero viver uma fé restauradora na minha vida, onde eu posso contemplar o meu Jesus na minha vida, aonde eu passar. Diferentemente de outros líderes religiosos, Jesus não podia ser enganado por bajulação, seduzido por elogios ou surpreendido por ingenuidade, não podia. E tem muita gente que pensa, que entende, que já acha, obrigado Deus, obrigado. Quantos de nós precisamos de um emprego? Eu preciso. Jesus falou na Bíblia, vou te dar um trabalho. Acabou. O problema é que essas pessoas viram Jesus apenas como operador de milagres. Só isso. Operador de milagres, é só observar o versículo 22 a seguir. As pessoas viram, creram nele apenas para as coisas desta vida. O povo judeu esperava o que? Um rei, um governante que iria liderar todo aquele povo. Hoje, a mesma coisa. Quantos de nós estamos pregando prosperidades? Quantos de nós estamos pregando apenas coisas terrenas? Quantos de nós queremos uma vida apenas de flor, vivida nessa terra, sem às vezes perseguição, sem problemas? Eu quero dizer para você, se você quer viver para morar no céu, meu irmão, pode ter certeza que você vai passar pelo vale da sombra da morte, mas você sabe que Jesus vai estar contigo. Não importa onde você passar, não importa o que você precisa, Ele vai guardar nas palmas da mão dele, e pode ter certeza que o nome dele será glorificado na sua vida. É o nome do Senhor, é o nome de Cristo. Jesus conhecia aqueles coraçõezinhos. Jesus conhece os nossos corações. Ele está dizendo, olha lá, mas o mesmo Jesus não confiava neles. Seja sincero, Jesus confia em você? Ele confia em você? Será que Jesus pode confiar em você, que você tem uma fé? Cuidado, hein? Pastor, a minha fé é tamanho de uma melancia. Cuidado, hein? Cuidado. Será que Deus pode confiar em você, que você tem fé? Será que Deus pode confiar em você? Jesus, ele conhecia os corações, e ele sabia que a fé temporária não era a fé salvadora. Não é uma fé que salva. É uma fé temporária. Uma coisa é reagir a um milagre, outra, bem diferente, é assumir um compromisso com Jesus Cristo e permanecer na sua palavra. Totalmente diferente. A Bíblia diz, João 8, capítulo 30, lá, 31, está dizendo, conhecereis a verdade vos libertará. Está lá, se os filhos, verdadeiramente serão meus discípulos, está lá, é só meditar o que está escrito lá. Embora eles crescem em Jesus. Tem muita gente que crê em Jesus, mas Jesus, meus irmãos, talvez não está crendo em você. Será que Jesus crê em você? Será que Jesus pode crer em você hoje?
Muitos de nós creem em Jesus por conta de uma fé superficial, por conta de algo passageiro. Ei, como ele é misericordioso. Às vezes nós cristãos estamos perseverando, suando, Deus, misericórdia. E aí vem o outro, Deus vai lá e abençoa. Vale a pena viver uma fé superficial? Viver algo temporário? Ter uma fé temporária? Jesus, será que Jesus ele está crendo em você? Jesus ele não tinha fé na fé deles. Jesus não tinha. Às vezes Jesus não está tendo fé na nossa fé. Por quê? Como nós estamos demonstrando fé nele? Como você está demonstrando hoje uma fé no Senhor? Que tipo de fé você... Se nós olhar na Bíblia, temos lá a fé do Mar Vermelho que se abriu. Temos a fé da pesca que os discípulos ficaram lá a noite inteira, pegaram nada. Não é uma fé salvadora. Não é. Eu estou dizendo de uma fé salvadora. Será que nós temos essa fé ou é uma fé superficial? É uma fé no nosso comodismo? Será que Cristo tem confiado em todos nós? Jesus, igreja, considerou toda a crença que depositava nele como algo superficial. Olha, superficial, desprovida do mais essencial elemento, a necessidade de perdão e a convicção de que Jesus, somente ele, é o mediador do perdão. Só ele. Não há outro lugar, não tem para onde correr. Jesus, ele conhece não apenas Natanael. Se nós observar lá em João capítulo 1, 47, 49, Jesus não conhece apenas Natanael vendo a uma hora especial de sua vida. Oh, eu vi você ali. Não. Jesus conhece o íntimo dele. Jesus conhecia tudo dele. Ei, ele conhece a todos em Jerusalém que estão entusiasmados com seus milagres e confiam nele, mas enganam a si mesmo e não sabem qual é a sua verdadeira situação. Não sabia. Olha aí os versículos, olha lá, vou ler para vocês 24 e 25. Mas Jesus não confiava neles, pois os conhecia muito bem. E ninguém precisava falar com ele sobre qualquer pessoa, pois ele sabia o que cada pessoa pensava. Já imaginou? O que Jesus deve estar pensando que está aqui dentro agora? Jesus sabe. Cada um que está aqui, ele sabe o que está aqui. O que Jesus tem olhado para nós. O que nós temos feito da sua casa. Assim como o povo judeu, o povo de hoje está em perigo em confundir a fé salvadora com a fé bastarda. Vê que tipo de fé que nós estamos vivendo. Que tipo de fé? Será que não é uma fé bastarda? A diferença entre fé bastarda e a fé salvadora, ela é crucial. É a diferença entre a fé viva e a fé morta. Está lá em Tiago, capítulo 2, 17. Existe uma fé viva e uma fé morta. Entre o ímpio que irá para a condenação e o justo que entrará na vida eterna. Está lá em Mateus 25, 46. Entre aquele também que ouvirão, muito bem, servo bom e fiel, participa da alegria do teu Senhor. Está lá em Mateus 25, 21. E aqueles que ouvirão, nunca vos conheci. Afastai-vos de mim, vós que praticais o mal. Mateus 7, 23. É uma fé morta. Uma fé qualquer. Não é uma fé salvadora. Esse povo está tudo na igreja. Não está no mundo fazendo coisa errada, não. Está aqui dentro. A sua fé é uma fé viva ou uma fé morta? Como está a nossa fé? Como está a nossa vida diante do Senhor? Jesus, ele não pode confiar-se aos homens. Ele pode apenas morrer por eles. A única coisa, entre Jesus e nós, há uma grande distância. Ele conhece o nosso coração e as nossas motivações. Como ele conhece? Por que nós estamos aqui hoje? Viemos fazer o que aqui hoje? O adorar? Viemos agradecer ele pelo dia? Viemos pedir perdão?
Viemos pedir socorro, viemos pedir misericórdia. Senhor, como discípulo do Senhor, nos ajude a entender a sua palavra. O que nós estamos fazendo aqui hoje? O que nós estamos... Qual é a motivação que fez você entrar por aquela porta, sentar nesse banco? Qual é a motivação que ele trouxe hoje para ouvir esta palavra? Cada um tem uma motivação. Talvez uma fé morta. Ou uma fé salvadora. Que tipo de fé? Hein? Que tipo? Porque nós, às vezes, estamos só se enganando na presença do Senhor. Não se deixa enganar. Ele jamais confunde o que é trigo com o joio, pois Ele conhece verdadeiramente as suas ovelhas. Sabe o que é isso? Graça.